Para vocês já ouviram falar em fiscais do luto? Pois saiba que famosos estão sendo criticados nas redes sociais por gestos e reações após a morte da cantora Marília Mendonça. Paulinha, traz um balanço pra gente dessa história. Pois é, Paulo, são os fiscais do luto ou a patrulha do luto. Então, por exemplo, ali numa situação do velório da Marília Mendonça, né? Então, a Maiara, que é da dupla com a Maraísa, foi criticada por ser fotografada ali, ser pega em um momento em que estava sorrindo, não estava exatamente chorando. E isso, de acordo com essa patrulha, não pode haver esse momento, por exemplo, de sorriso. A gente teve críticas para a cantora Nayara Azevedo, ela que esteve ali na homenagem que aconteceu no Domingão do Hulk, e para muitos estava também muito feliz, muito animada para cantar. Fora do tom, de acordo com essas pessoas, né? A gente teve também o Zé Neto. O Zé Neto, ele não esteve na despedida ali, nesse velório, não foi se despedir presencialmente ali na ocasião e foi amplamente criticado. Por que não foi? Por que não estava lá? Ele que era tão próximo, que era amigo. Chato. Então, realmente, as pessoas ali, né, nessa patrulha, nessa fiscalização de como cada pessoa vive o luto. Também tivemos uma polêmica muito grande em relação à gordofobia, né? A gente teve um texto na Folha de São Paulo do Gustavo Alonso falando da trajetória da cantora, que morreu na sexta-feira, e um trecho, né, um recorte desse texto, que infelizmente a gente não vai conseguir ler inteiro aqui, eu vou ler só o recorte para vocês. Esse recorte viralizou com muitas críticas ao autor. Então, nesse recorte dizia assim, ó: nunca foi uma excelente cantora, seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja, então habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso, Paula Fernandes, Cecília, da dupla com Rodolfo, Roberta Miranda, Irmãs Galvão e Ana, da dupla com Cascatinha. Marília Mendonça era gordinha e brigava com a balança. Mais recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos. Ela se tornava também bela para o mercado, mas definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela. Esse texto causou tanta repercussão que a própria Folha publicou um outro texto, na verdade uma crítica a esse texto escrito pela jornalista e roteirista Marilis Pereira Jorge. Eu até vou trazer um pouquinho aqui para vocês entenderem o contraponto dela no texto Mulheres são julgadas pela aparência até quando morrem. Ela disse assim, ó: Marília nunca deixou de ser julgada quando não se enquadrava no padrão Barbie do mundo artístico e também quando perdeu peso. A sociedade cobra respostas para tudo. Tanto faz suas motivações, se era por saúde ou por achar que se sentiria melhor com outra aparência. O julgamento sempre vem. Sempre haverá alguém para dizer como cada um de nós deve se vestir, se parecer ou se pesar. O que não dá mais é que isso seja endossado pelos meios de comunicação. Teve também a questão do Luciano Huck, né? Ele foi apontado por incorrer aí no mesmo erro quando relembrou uma participação da Marília e da dupla Maiara e Maraísa ali no Domingão. Então, o Luciano falou assim o seguinte, ó: 3 semanas eu estava com as 3 no palco. Na verdade, era só metade das 3 no palco, porque elas estavam as 3 magrinhas. Isso na hora repercutiu bastante. Ele sentiu na hora. Achei que ele ficou um pouco sem graça depois. Saiu sem querer. Ficou um silêncio. Ficou climão. E ele ficou meio... Ele sentiu na hora, né? Que ele falou uma coisa... E a gente teve também ontem a Ana Maria Braga com uma fala que também repercutiu bastante. Ela disse o seguinte, ó: ela fez tanto para chegar nesse shape lindo, físico, né? Ela emagreceu, criando um caminho para ela que fazia sentido com esse vozeirão. E de repente, ironia do destino, que morreria dali a 4, 5 dias, porque ela estava mostrando imagens de um show, né? Estava magra, morreu. Foi mais ou menos exatamente isso que interpretaram. Mas não tem maldade. Não tem maldade, mas foi engraçado. Então, justo quando ela ficou magra, morreu. Nenhuma maldade. Foi isso mesmo que as pessoas interpretaram, Adriles. Foi exatamente isso. Então, aí, um pouquinho dessa repercussão, quero saber o que é que vocês acham. É uma profissão, né, Paulinha? Isso. Fiscal de luto agora. Uma nova profissão que vai ser regulamentada no Brasil.
Brasil, né? E é uma novidade que vem com essa questão das redes sociais e dessa ampla cobertura, né? Antes, numa situação dessa, às vezes a família até nem deixava, né, que entrasse imprensa, mas agora, com essa exposição toda, vem aí também esse pessoal da fiscalização. Isso aí. Vamos lá, né? Acho que são 2 pontos aí, né, Paulo? Primeiro, né, sobre os fiscais do luto. Cada um sente a dor, sente o luto de uma maneira muito específica, né? Particular. A risada ali, o sorriso da Maraísa não tinha a ver com o fato dela estar feliz por aquele momento. Tinha a ver com a lembrança, com as boas lembranças que ela estava sentindo da amiga, porque os momentos que elas estavam juntos eram momentos de alegria. Todo mundo ri no velório. Alguém já foi no velório? Alguém já foi no velório? Só um Todo minuto. mundo se ria Ou de em um algum certo momento. nervosismo, né? Porque o Também, nervosismo, ele também também. atrai o riso. Ou até da interpretação do que velório sem significa outra aquele pessoa, momento, tá falando. né? Tem gente que, na Pessoas sua são- crença, acredita e entende mesmo isso com muita fé, de que ali tá só o corpo, que em espírito a pessoa tá num lugar melhor, entendeu? Cada um é cada um. Cada um. Totalmente. O caso do Calde, Zé Neto, né? A pessoa também não ir ao velório não Isso eu significa acho que ela não. feio. Cada um sente, né? Essa dor de uma forma. Agora a questão da gordofobia, né? A crítica do colunista da Folha, eu não acho que é uma crítica inválida. Eu acho que ele poderia ter falado, obviamente, ali que a Marília Mendonça era uma cantora que fugia um pouco daquele estereótipo Foi o que ele falou. padrão das cantoras famosas. O problema foi que o termo que ele utilizou, né, pro momento que estava ali, logo após a morte da Marília Mendonça, foi um termo desnecessário, Gordinha? um pouco... foi desnessário. gente, não- Poderia ter sido evitado. Todo esse auê por causa da não, palavra cada gordinha? palavra- Um dia após Qual que era após o a termo? morte da Marília... Qual que era o termo? Qual que era o termo Coisa correto? que não é necessário Fugiu do falar. Gente, tem que falar em termos intelectuais. Fala que ela era gordinha, ela era gordinha. sabe. Mas Mas não tem é- problema. E o isso não tem nada a ver. Luciano, falar Luciano sobre tava no ao Eu não vivo acho ali que é um também, desrespeito errou, né? falar. Mas Ah, a enfim. menina morreu. Agora, eu acho que da Folha poderia ter sido evitado, sim. Então, tem porque coisa eu que acho pode que ser talvez a evitada. discussão que a gente possa estar Bom fazendo senso, aqui né? é o seguinte. Não, mas eu Timing achei da Não, eu coisa. acho que essa é a discussão. A crítica tem momentos, Zoe? Tem momentos, sim. Não é a todo momento que cabe uma crítica. Por exemplo, ela tem mãe, tem irmão, tem amigos que vão ler isso e vão falar, cara, nada a ver, tanta coisa boa que ela fez em vida, o cara vem falar que ela era gordinha. Ah, me várias poupe, coisas. sabe? E olha que eu não sou dessa turma aí de que acha eu me ofendo com tudo e mimimi. Não, mas realmente eu acho que o Brasil estava muito sensibilizado e não era o momento. Ele podia fazer esse comentário daqui a um mês, semana que vem, por exemplo. Exatamente. Agora, um dia após a morte da Marília, onde o calor, né, no calor do momento, todo mundo com a tristeza e tudo, eu acho que pega mal. E sobre ontem eu não consegui fazer esse comentário, mas eu queria falar aqui que a Maiara e Maraísa, eu não conhecia muito bem essa dupla, mas eu passei a admirar muito, porque se mostraram amigas verdadeiras. E a Marília, ela em vida fez muita coisa boa e cativou muitas pessoas, e isso é muito legal. Isso que é o mais importante, você fazer essas coisas em vida, né? Ela cativou amizades de verdade, e essas meninas falaram que vão cuidar do filho da Marília, que vão dar todo o apoio à mãe, ficaram o tempo todo ao lado da mãe da Marília, que podem ter centenas de pessoas que estão sofrendo com a morte da Marília, mas com certeza a que mais está sofrendo é a mãe e a família dela. E as meninas estão com ela. Perfeito. Adrilis, a Zoe diz que a crítica tem momento. Eu quero saber de você. Sim, a crítica no sentido kantiano do termo, de análise da obra dela, tem um momento. E esse momento é agora. Não cabe num luto realmente fazer uma crítica, colocar um crítico lá para fazer uma pauta devastadora em cima da Marília. Mas quem fez isso? Ninguém. Um jornalista como esse rapaz da Folha recebe uma pauta. Faça uma análise da obra. E deve ser feita essa análise da obra agora. Ele a cobre de elogios de cima a baixo. Os únicos pontos, de alguma forma, que ele coloca que são destoantes são que ela era gordinha e que ela fugia a um padrão de beleza do meio sertanejo. Isso não é exatamente uma crítica devastadora. Pode até ser interpretado como uma quebra de um paradigma estético. E diz que ela não era exatamente excelente cantora. Embora tenha falado a multidões, com uma melodia simples, com uma harmonia simples, com uma letra mais direta, mais literal, às vezes meio rudimentar, mas que eventualmente falava aos corações de diversas pessoas. Essa foi uma análise sincera, uma análise de um crítico de arte, de um crítico musical, que fez exatamente uma ampla
uma ampla análise da obra, da figura estética, da estética das suas canções, de suas músicas. É isso que deve ser feito nesse momento. Agora, essa proibição de um luto, de não fazer nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de apontamento, de análise mais acurada, mais aprofundada, do porquê as letras, ou a música, ou o carisma dessa menina, da Marília Mendonça, falava aos corações do brasileiro, não poder ser interpretada de outra forma que não seja uma crítica aceba que fere o luto. Olha, o crítico da Folha não falou do caráter dela, não falou exatamente da sua moral, falou da sua obra. Com propriedade, com respeito. Não falou com respeito. Não é um termo pejorativo. Gordinha não foi com respeito. Como é que você chama? Não é a questão do termo. Eu tenho lugar de fala, desculpa, porque eu já namorei e sou amigo de muitas modelos plus size, e às vezes elas falam, eu prefiro Adriles. Eu prefiro. Elas falam exatamente isso. Eu prefiro ser chamada de gorda do que de uma mulher que tem um físico absolutamente não adequado ao estereótipo. É de chamar as coisas pelo que elas são. Ela era gordinha, ela deixou de ser gordinha, queria ter um físico mais esbelto. Tinha uma obra popular, às vezes que você pode gostar mais ou gostar menos, mas impedir toda forma de uma crítica no sentido mais amplo, de uma crítica que promove a análise da obra dela. Ninguém falou mal da crítica dele, falou do termo que ele utilizou. Mas sabe o que eu acho muito vago. A questão não é nem o termo. Seguido, Joel. Eu acho que a questão, não achei nada demais. A questão nem é o termo, nem é o termo, eu acho. E eu acho que o Adriles tem razão, essa questão da palavra gorda como alguma coisa que não seja pejorativa, até é uma luta do pessoal plus size e tal, por falar gorda e daí. Eu acho que a questão é a seguinte, ela era uma grande cantora. Por que a gente estava falando exatamente do corpo dela? Eu acho que essa é a questão, né? E quando a Ana Maria Braga fala uma coisa dessa... Mas ele falou várias coisas, não falou só disso. Eu sei, eu tô falando por que esse recorte... O texto dele fala sobre inúmeras outras coisas, como eu disse, a gente não vai poder ler inteiro aqui. Mas por que esse recorte impacta? Porque é um recorte onde você está falando especificamente do corpo de uma mulher que se destacou exatamente por outras coisas que não essas. E por que a gente está falando disso? Mas se for por calma. E aí eu entendo, por exemplo, que a gente esteja falando disso porque o corpo da mulher é um assunto, infelizmente. É um assunto também, da artista, mas muito mais da mulher. Eu acho que é muito mais da mulher, do Ronaldinho, porque é um esportista. É mais da mulher. Agora... então nesse mundo, o César Menotti e Fabiano são cobrados na música? Talvez. Posso falar? O autor não estava cobrando. Gente, eu só tô mas ele não estava cobrando, o Joel tem razão. Exatamente. Ele estava dizendo como uma quebra de um paradigma. Só um minutinho, conclui o raciocínio, por favor. É isso que eu tô querendo dizer. Esse recorte, que não é o texto todo, pega para as pessoas exatamente porque mostra que quando uma grande cantora morre, a gente resolve falar do corpo dela. E por que a gente está resolvendo falar do corpo dela? Porque, de alguma forma, as mulheres em vida também são cobradas muito mais por isso. E isso é um assunto atual, é um assunto incômodo. Eu acho que ele quis tocar nesse assunto de alguma forma, mas talvez faltando a sensibilidade ali para colocar isso como um ganho, né, de uma mulher que se representou pelo que ela era. E não pelo que ela... Enfim. Vamos lá. Uma coisa que a Marilis disse no texto dela é verdade. A sociedade é cruel na cobrança do corpo das mulheres. Cobrança que a própria Marília Mendonça sofreu. O texto do obituário dela, que está falando da vida e da obra dela, menciona e descreve isso que ela passou. E outra, por que se fala do corpo dela como se fosse algo relevante na vida dela? Isso era relevante na vida dela e até nas redes sociais dela. Tanto que ela emagreceu. Quem acompanha as redes sociais dela sabia, ela falava direto do regime que ela estava fazendo. Essa luta dela para emagrecer fez parte da vida pública da Marília Mendonça, que ela própria falava sobre. E vejam, acho que as pessoas não estão captando que o cara não estava endossando a cobrança social, ele não estava aprovando, ele estava descrevendo isso e no final ele subverte para elogiar a Marília Mendonça e diz, olha, ela até emagreceu recentemente, mas não era por isso, não era por ter um corpo mais no padrão que ela era amada, era justamente por fazer as músicas, por tocar o coração das pessoas. Então acho que realmente quiseram ler
no texto dele uma série de intenções, uma série de coisas que o autor simplesmente não fez. Ele estava descrevendo uma cobrança social a qual ela sofreu, que foi relevante na vida e na vida pública da Marília Mendonça, que ela tornava público, e que evidentemente vai aparecer na morte. Resgataram aqui o obituário do Elvis também, quando ele morreu lá atrás. Ele também recebeu essa cobrança do gordo e apareceu no obituário. Isso não quer dizer que o obituarista está cobrando a pessoa. E por fim, só uma última linha, fiscais de luto. Gente, vocês já foram num velório na vida? Você não fica chorando, você conversa, você ri aqui, e a coisa vai de um momento para o outro. Então, emociona, né? Por favor. Agora, deixa eu só fazer um questionamento para vocês, justamente nesse sentido, porque para mim, a Marília Mendonça é uma quebra de paradigma e a questão da beleza dela chama muito atenção justamente por causa disso. A Marília Mendonça, ao meu ver, não era aquela cantora bonita que a gente olhava, aquele corpo, aquela nuance que a gente vê, por exemplo, numa Beyoncé, que a gente vê numa Anitta. Não existia uma certa sexualização, né? Quando a gente olhava, aquele sex appeal. Não. Ela era uma mulher que, na minha avaliação, na minha humilde opinião, não era uma mulher atraente, mas ela me atraía por conta do talento da voz. E o carisma, e o autor falou isso, a forma de ser também. Da entonação, da força da voz, das letras brilhantes. E eu acho que é aí o ponto do diferencial dela. Bom, porque o natural... Peraí que eu levantei a mão. Mas a atração também é O que o autor fala no texto é isso, Paulo. Ele fala isso. Não sei o que, não sei o que. Ela vem com uma pegada completamente diferente, muito mais democrática. Ô Paulo, completamente democrática. De beleza democrática. Deixaram ela uma era coisa bonita à sua maneira. Do jeito dela. Exatamente, ela era carismática, dava pra ver que era uma boa pessoa. Eu não achava ela bonita. Ela não tá dentro do estereótipo, mas ela era bonita à sua ela não maneira. emagreceu pra agradar as pessoas. Eu assisti uma entrevista dela onde ela tava contando, agora eu não lembro quem que tava entrevistando, ela contando que ela almoçava pizza, jantava hambúrguer, tomava café da manhã, tipo, sanduíche. Então, os hábitos alimentícios dela não eram muito saudáveis. Então, ela decidiu fazer essa dieta para melhorar até a resistência. Falou que nos shows melhorou muito. Ela estava com mais energia. Então, não é por querer se adequar ao estereotipo. Faz sobre o que é, né? É uma decisão dela. Mas por que a gente fala para você ver como ela sabia do talento dela e sabia que eu não precisava, né? Vender o corpo para ter sucesso. Vamos lá. Eu acho que não dá para dissociar, primeiro, não dá para dissociar a imagem física de um astro popular, de um artista popular, de um astro pop, da sua obra. Tudo bem, a obra da Marília tocou corações de milhões de pessoas, etc. Tinha um carisma. Você pode até criticá-la como cantora aqui, acolá, suas letras de alguma forma, mas ela tinha um sucesso popular gigantesco, baseado, sobretudo, nas suas letras e suas canções, mas também a estereotipia da quebra de paradigma de uma mulher gordinha, baixinha, que não cabe exatamente nesse estereótipo de beleza clássico, helênico, grego, também era um fator de atração de pessoas que também, mulheres, por exemplo, que poderiam ser baixinhas, gordinhas, e se identificavam com ela. Agora, eu não acho realmente, Zoe, que ela tenha emagrecido apenas por uma questão de saúde, porque existe sim uma ditadura de beleza entranhada na história das pessoas, na história estética do princípio de beleza e, eventualmente, e não tem nada de mal nisso, a pessoa pode querer emagrecer para caber nesse estereótipo. Agora, dissociar a imagem de alguém da sua obra num astro pop é impossível. O Frank Sinatra usava peruca, o Calbi Peixoto usava peruca, e o crítico da Folha, como o Joel bem disse, simplesmente atentou para um fato de que tinha uma quebra de estereótipo de um padrão físico. Isso é um avanço histórico. Isso não é um retrocesso. Isso não é uma crítica sem educação ou sem a valorização dela como cantora.